Vamos só passar as imagens, que ajudam também a lembrar o que fizemos até agora. Começámos por interrogar as autorrepresentações, mesmo autorrepresentações razoavelmente involuntárias, como as do Hitchcock no seu cinema. Começámos a interrogar as imagens de Cindy Sherman em termos de imagem social e de identidade, de como a nossa própria, a relação que nós temos com nós mesmos participa nessa identidade e como nós lidamos com isso mais ou menos conscientemente e também totalmente inconscientemente. Outra coisa que nos interessou foi também andar por aquilo que são citações claras da história da arte e até muito especificamente da história da pintura, como essas imagens circulam entre aquilo a que antes se chamava a alta e a baixa cultura, a publicidade e a arte dos museus, por exemplo, não é? A fotografia do Helmut Newton, como a pop, estamos a ver o Mel Ramos, circula, faz essa circulação de imagens da baixa para a alta cultura, e neste caso até podemos, com estas mulheres reclinadas de costas, não é? Que têm sempre aquela espécie de paradigma da Vênus ao espelho do Velázquez, portanto é da baixa para a alta, da alta para a baixa. Vimos o modelo das Vênus reclinadas, das mulheres nuas reclinadas, aqui pelo século XVI, com o Tiziano que se torna o grande modelo disto, sobretudo ao ser citado, ao ser parafraseado pelo Manet, mas o próprio Tiziano vinha daqui, vinha do Giorgione, vinha deste modelo também muito próximo. Cá está o Manet, a fazer a Olímpia em 1863. Interessou-nos também o jogo com o espectador, interessou-nos esse jogo. Tínhamos visto como vem também do Tiziano, claramente. No Giorgione a relação deste personagem da Vênus com o espectador é muito diferente. Ela está de olhos fechados. Também nos interessou no Manet a relação com a tela, a relação com o suporte, mecanismo que me interessa, que é esta maneira como a tela é assumida pelo modernismo e como isso vai tornando o quadro num objeto, e isto a propósito da performance do Robert Morris em 64, um século depois da Olímpia, em que precisamente ele cita a Olímpia, ali com a Caroline Schneemann, e depois faz andar estes painéis, o suporte, os biombos, aquela limitação da perspectiva, que aqui se torna uma espécie de expositor. E depois entramos, e o Bruce Nauman, a fazer aquilo a que ele próprio chama um autorretrato como fonte. E é evidente que uma fonte é uma fonte, não é? Uma fonte onde os passarinhos vão beber água, não é? Também é isso, não é? E nós sabemos como o Bruce Nauman se interessa por estes jatos de água, não é? E como continua a utilizar isso no seu trabalho, até hoje. Mas a fonte não pode deixar de ser, quer o Bruce Nauman queira, quer não. Em 67 não pode deixar de ser também talvez a mais famosa fonte do século XX, a fountain, a fonte, o fontanário. Eu digo a fonte, o fontanário, porque aquilo que é convocado para falar do urinol do Duchamp não é só a fonte bucólica, mas a fonte dos jardins renascentistas, mas os fontanários industriais para beber água, não é? Aqueles em que a gente carrega. Há, aliás, modelos da Mott & Company, que é a fábrica que se pensa que terá fabricado este urinol. Não há grandes certezas sobre este urinol.
recomendo-vos o texto do Camfield, que falei na aula anterior, aquela obra editada, dirigida pelo Thierry de Duve, o definitivamente inacabado Marcel Duchamp. Camfield conta a história muito bem aí. Depois, se quiserem, eu vou-vos levar-vos até ao blog que eu fiz para os meus alunos do Arco, onde tenho muita informação, e podemos até se calhar combinar ou aí, ou não sei, ou no site da Porta 33, o texto do Camfield, e portanto para tornar isso acessível para vocês. Dizia eu que uma das... não sabemos muito sobre o urinol do Duchamp, não sabemos se ele foi destruído imediatamente, como dizem algumas versões da lenda, por um tipo da sociedade dos independentes que não ficou nada satisfeito. Não sabemos se terá sido... Podem ver um resumo dessa história também lá no blog, chama-se, eu posso estar já a morar, é tudo junto, A Arte Moderna, e antes e depois, tudo junto, e depois .blogspot.com. E depois dois, a arte moderna e antes e depois dois, que é o dos cruzamentos, que é o que tem mais a ver com a arte do século XX. No entanto, há informações que me parecem interessantes nos dois e, portanto, podem aí ter acesso a esse tipo de materiais que eu fui coligindo ao longo já de alguns anos. Eu conto um bocadinho essa história, posso contá-la agora muito resumidamente. O Marcel Duchamp teve um problema com os cubistas, quem era muito próximo e amigo, ele e os irmãos, não é? Há mais irmãos Duchamp que são artistas, não é? Pintor, escultor, o Jacques Villon, o escultor que assina Duchamp Villon, e mesmo uma irmã que fez menos coisas e mais tarde, mas que também tem sobretudo, obras próximo do Dada que são muito interessantes. Mas os irmãos faziam coisas próximas do cubismo, o Marcel fazia coisas próximas do cubismo e quis expor o nu descendo as escadas e na sociedade dos artistas independentes francesa. A sociedade dos artistas independentes também tem uma história interessante que de alguma maneira ainda se liga ao Manet. Enfim, é este tipo de pintura que de vez em quando era recusada pelo salão. Há uma história dos salões parisienses, que também é uma história interessante. Eram salões que começaram por ser organizados pela Academia. A Academia era a escola e era uma espécie de instituição, de ministério, enfim, aqui exagero, mas que dizia quem era e quem não era pintor, quem era quem não era escultor, e que fazia uma exposição, até fazia mais, mas enfim, havia uma grande exposição anual, e havia uns tipos da Academia, não é? A Academia que dizia quem é que expunha, quem é que não expunha. E não pensem que eram banidos, que se ia assim, pronto, este tipo agora não é artista, portanto não pode. Não, havia tipos que eram artistas muito bons, que expunham, mas depois chegavam lá, mostravam uma indecência como esta e se calhar diziam, olha, desculpa lá, o Manet este ano, isso aconteceu algumas vezes ao Manet, este ano essa não entra, não é? Aquilo já não batia certo com a cultura da segunda metade do século XIX. E há uma série de intelectuais, de escritores, sobretudo, de poetas, que refilam muito com isto. Não é? Porque é que há de haver uma comissão que faz uma censura prévia? Bom, o modelo foi mudando, eu não vou contar essa história toda. Passou da Academia, precisamente, para uma comissão, digamos, de especialistas, que dizia o que é que era exposto, o que é que não era exposto. Nós não temos bem essa noção. Eu estou a dizer isto, parece importante meter isto na cabeça. Já vou dizer porquê. Às tantas, não é? Perante este tipo de reação negativa, censura prévia, ou não sei o quê, porque é que não deixam o público decidir o que é o que não é arte e não sei o que mais. Bom, o Estado resolve fazer um salão dos recusados. Não é? Portanto, ao mesmo tempo havia o salão dos artistas, das coisas artísticas, havia um salão dos outros, olha, digam lá vocês, vão lá ver, a situação começa a ser um bocado esquisita. Até que se forma, de facto, esta sociedade dos independentes, em que a divisa é, como será depois a dos americanos,
Não há prémio, não há júri. E o que é que acontece nessa sociedade? Quem quiser ser sócio pagava uma quota, pagava uma taxa, digamos assim, de inscrição, pagava depois uma quota anual, creio eu, e tinha direito a expor um determinado número de obras, não me lembro quantas, mas imaginem, 2, 3, não sei se estou a exagerar, mas tinham, creio que mais do que um. Bom, e portanto era essa a expectativa. Um tipo expunha o que lhe apetecia, e desde que fosse sócio desta sociedade dos artistas independentes. Primeira parte. Do primeiro ato. Segundo ato. O Marcel Duchamp quer expor no Salão dos Independentes manda para o Salão dos Independentes o seu Nu descendo as escadas. O quadro é sugerido, parece que aos irmãos do Marcel é-lhe sugerido que pelo menos ele muda o título, porque ele tinha escrito o título, não é? Nu descendo as escadas, em francês, não é? Tinha escrito na parte inferior do quadro, creio que à esquerda, tinha escrito o título. E aquilo, pelo menos é o que apaga o título. Aquilo pareceu e se calhar pareceu bem, aos cubistas, uma coisa um bocado esquisita, não é? Um cubismo um bocadinho heterodoxo, não é? E porque um nu descendo as escadas, até parece, a lenda diz que desses cubistas que torceu o nariz ao quadro terá dito, os nus não descem as escadas, reclinam-se, não é? Reclinam-se, como aqui, como quem diz, tipo, há ali a percepção, dá-me ideia a mim, que eles percebem que o tipo não leva muito a sério a ortodoxia cubista, se é que se pode falar de ortodoxia cubista, digamos assim. Bom, mas que há ali qualquer coisa de inquietante. E eu acho que tinham razão, percebe-se depois muito rapidamente, por exemplo, quando o Marcel Duchamp faz um quadro parecido com esse, um quadro em que ele diz jovem triste num comboio. E aqui começa a aparecer de facto que há ali uma brincadeira qualquer. Jovem triste, tudo bem, mas como é que eu sei que ele está triste? No comboio, como aquilo que parece estar assim num movimento horizontal, se calhar num comboio a gente até percebe a ideia, não é? Mas um jovem triste, quer dizer, começa a introduzir até uma narratividade que evidentemente não interessa nada ao cubismo. Um interesse por problemas que estão mais próximos do futurismo do que do cubismo, o movimento, e uma maneira determinada de tratar o movimento, porque os pintores teóricos do cubismo, como o Glaise, o Metzanger, também falam de que o cubismo, dizem sempre que o cubismo não foi o primeiro a tratar o movimento, não sei o quê, mas é outro tipo de movimento. E o cubismo, costuma-se dizer, não é, já agora, para isto ser mais didático, não é, costuma-se dizer, não é muito interessante, mas costuma-se dizer que o pintor cubista anda à volta do objeto, não é, que representa no quadro e vai escolhendo pontos de vista, não é, que vai pôr no quadro, enquanto que o pintor futurista está parado, não é, e a representar um objeto que se desloca à sua frente. Evidentemente que é o modelo da cronofotografia, da fotografia que desde o final do século XIX procurava registar o movimento, como por exemplo no Muybridge, não é? Isto para vos explicar porque é que os cubistas se calhar não foram até inteligentes ao olhar para aquilo, não é? Para o Nu descendo as escadas e achar que aquilo não tinha muito a ver com eles. E deram a dica aos irmãos, nem sequer disseram ao Marcel. Tudo isto ofendeu profundamente o Marcel, não é? E diz a lenda que o Marcel foi buscar, ele próprio tirou a tela da parede, meteu-se num táxi e levou isto de táxi, se calhar já é um contributo meu para a história, mas pegou naquilo e foi-se embora para casa com o Nu. Terceiro capítulo desta peça, terceiro ato. O Marcel Duchamp está em Nova Iorque e começa a estabelecer relações com as vanguardas nova-iorquinas. E surge a ideia, por que não fazer como os franceses, uma sociedade de independentes? Não é? Por que não fazer uma sociedade independente? Porra, é uma receita bestial.
Reparem bem, só um tipo expõe o que quiser, desde que tenha as cotas em dia. Se vocês virem o que se expôs nesta exposição dos independentes de 1917, verão que a maior parte das coisas são perfeitamente amadoras. Não é? Senhoras que pintavam em casa que estavam chateadas, há até um rapaz com distúrbios mentais que expõe e tal, há o catálogo, nós conhecemos o catálogo, e essa história também se está a fazer. Portanto, é uma coisa muito amadora, não é? São sócios, uma sociedade de pintores, não é? Amadores na maior parte. E o senhor, e há alguém que resolve, um tal Richard Mutt, que resolve mandar um urinol. E o urinol nunca vai chegar a ser posto. O Sr. Marcel Duchamp, que era o presidente da montagem da exposição, não é? Que é o tipo responsável por dizer onde é que as coisas ficavam na exposição, não está presente nesse dia em que chega o urinol. Não está presente. E, portanto, deixa aos outros a responsabilidade de decidir. E há reações muito violentas, não é? O que é que estes tipos estão a gozar connosco, que atiram-nos para aqui com o urinol, o que é coisa... Não, mas diz outro, nós temos os relatos de alguns dos participantes, evidentemente, muito tempo depois, e com outro tipo de coisas em jogo. Há outros que dizem, não, mas isto tem de ser, é assim, o tipo é sócio e tem direito a expor, não é, bom... Diz a lenda, uma versão da lenda, que numa irritação o urinol foi espatifado logo ali. Há histórias também de que o urinol terá saído incólume e que ainda terá sido, e até eventualmente exposto, ou terá estado numa galeria. Portanto, não se sabe muito bem. É possível, mas é possível até que fosse outro. Este quer dizer, aquele que foi enviado, pode ter sido partido e foi comprado outro. No entanto, quando se tenta perceber onde, ele diz que foi comprado, foi com um amigo, foram comprar, não sei o quê. Bom, mas quando se vai tentar saber exatamente que urinol é este, começa-se logo sempre a ver, bom, não tem os buraquinhos todos iguais, isto não é aquilo, aquele outro, bom, portanto é difícil perceber qual é o modelo que foi adquirido. Portanto, logo aí começam os problemas e, portanto, isto não é? Isto que a gente pensa que não tem nada que saber e que sabemos tudo sobre o urinol, portanto, há um gajo que vai comprar o urinol e, durante décadas, a maneira como o Duchamp aparecia na história da arte era um tipo que queria chatear os outros, não é? Um provocador. Basicamente era o provocador. Hoje, que nos demos ao trabalho de lhe dar um bocadinho mais atenção, não é? Fomos desenterrando outros problemas, não é? Que eu espero que ao longo destas aulas venham ao de cima. O último ato desta peça, uma espécie já de prólogo não, que é o contrário de epílogo, o urinol é fotografado pelo Sr. Alfred Stieglitz, um herói das vanguardas nova-iorquinas, fotógrafo, mentor de várias revistas de fotografia, responsável por uma galeria de arte que tinha o mesmo nome que a revista, que é uma das revistas, 241, encontrou alguns números online, que vai ser abordado para publicar uma fotografia para fazer uma fotografia. A fotografia sai numa revista chamada Blind Man, no número 2 da Blind Man. A Blind Man está toda online, numa universidade americana. Se forem lá aos blogs que eu vos referi, encontram um link para lá e, portanto, podem ver página a página. E, portanto, sai e não sai só a fotografia, sai um artigo sobre o urinol, chamado Bathroom Buda da casa de banho, e sai ainda um artigo em que o Sr. Richard Mutt, ele mesmo, se mostra muito indignado, uma página, uma espécie de um manifestozinho, em que ele se mostra muito indignado por não terem exposto a sua peça. Portanto, é muito interessante, tudo isto é muito interessante, porque, assim, muito depressa, já para ficarmos com essas informações, já sabemos que há aqui uma autoria partilhada de alguma maneira. Isto é feito pelo Sr. Richard Mutt,
pelo Sr. Stiglitz, que escolheu a peça, portanto, que se diz o autor da peça, propriamente dita, pelo Sr. Alfred Stiglitz, que tirou a fotografia, que era um artista conceituado. Isto é muito importante, porque, reparem, começa-se aqui a colar. Porquê é que não tirou outro tipo qualquer, não é? A fotografia, não é? Chamaram um amigo do Marcel Duchamp. Há aqui imediatamente um colar de um estatuto artístico, uma sugestão de um estatuto artístico. Reparem como a fotografia é uma fotografia de objeto de arte. Não é? Com as suas sombras. Tem mais uns truques que eu já vou chamar a atenção. Reparem no fundo. O fundo não é uma cortina, o fundo é um quadro. O Campfield identificou esse quadro. É um quadro do Marsden Hartley, que é um pintor do círculo do Stiglitz, destas vanguardas ecléticas próprias destas culturas mais periféricas, não é? Vocês encontram isso de todo lado, em Portugal, não é? Vocês leem o Almada Negreiros, não é? E aquilo é cubismo, é futurismo, leem ainda antes aqueles primeiros artistas que se preocupam com questões de modernidade, de modernismo, e ainda é o impressionismo, é isto, é aquilo, mistura-se tudo. Nova Iorque era, deste ponto de vista periférica, e, portanto, é esse tipo de vanguarda, não é? Eclética, a Rússia é a mesma coisa, cubo-futurismo, não é? E, portanto, o Marsden Hartley faz o quadro lá atrás. E depois ainda há aqui um pedestalzinho onde se põe esta escultura. Estão a ver? Portanto, sugerindo este objeto, por ser um objeto tridimensional, como escultura. E assinada pelo seu autor. O seu autor não é o seu fazedor. Não é? É a quem? Nós já estávamos a ser preparados desde o século XIV, XV, para que a mão não fosse importante. O nascimento da arte, não é? Eu gosto de usar esta ideia, porque não gosto que se olhe para a arte como uma coisa que houve sempre. A arte eu gosto de a pensar como uma invenção europeia do início da modernidade, do fim da Idade Média. E não é porque não houvesse pintura ou escultura. Claro, a gente sabe que há pinturas, até coisas que até podem emocionar-nos esteticamente, mas um pôr do sol também nos emociona esteticamente, não é? Ou uma flor, ou um passarinho a cantar, não é? E, portanto, quer dizer, mas desde, enfim, 10 mil anos, não é? Em Lascaux, em Altamira, mas os tipos não expunham isso em galerias, que os tipos não se portavam como artistas. Eu não sabe lá muito bem como é que se portavam, se calhar até faziam visitas guiadas às grutas, não sabemos, não é? Mas provavelmente não é? E no século XIV acontece, sobretudo nos meios florentinos, uma coisa interessante, é que os intelectuais, os poetas, os historiadores, começam a dizer que os pintores são como eles. O Petrarca diz isso do Giotto, não é? O Boccaccio, o Dante, falam do Giotto, sobretudo, como se fosse um deus, um poeta, um intelectual, ou seja, alguém que não trabalha com as mãos. O trabalho manual era um trabalho baixo na hierarquia social da Idade Média. E os trabalhos intelectuais tinham um estatuto melhor, tinham uma posição mais elevada nessa hierarquia. E parece-me que é quando o artesão, porque reparem, se vocês virem como se organizam os artistas na Idade Média, os artistas organizam-se em associações profissionais, em confrarias, que são em que o pintor que faz virgens, não é, para a igreja, está na mesma associação do tipo pinta-paredes, enfim, caricaturando um bocado. Não há palavra específica para arquiteto, o arquiteto é um pedreiro. Há várias palavras específicas, várias designações específicas para vários tipos de escultor. Mas quer dizer, o tipo que parte a pedra em cubinhos direitinhos para fazer catedrais tem um nome, não é? O tipo que faz as gárgulas e os capitéis e não sei o quê já tem outro nome, portanto, percebem? Portanto, quer dizer, não há, são todos pedreiros, pedreiro assim, pedreiro assado. E, portanto, não há esse estatuto de que, bom, portanto, agora há uns pedreiros, há uns pintores, que
que no século XIV começam a perceber, começam a ter este... Bom, ele é parecido com um intelectual. Não é? Tem a componente intelectual do seu trabalho salientada, sublinhada. E aí nasce o artista. E aquilo que eles fazem é a arte. E, portanto, o que acontece aí é que, reparem, há um investimento no lado intelectual. E, de alguma maneira, nós ainda podemos ver isto na continuidade, na ruptura, bem entendido, porque isto é um tipo de arte profundamente anti-humanista, anticlássica. O humanismo aqui é a recuperação da cultura clássica. E, portanto, profundamente anticlássica, digamos assim, mas percebemos que há continuidades, nem que seja por aqui. O artista agora é tão intelectual que não põe a mão. Os artistas gabam-se muito, a partir do século XV, não porem a mão, não se põe a mão. O Leonardo da Vinci até tem, já no princípio do século XVI, uma passagem famosa em que diz, o século XVI está muito marcado por qual é a arte melhor. É a pintura, é a escultura, qual é que é superior? E então Leonardo da Vinci, que aliás teve formação com escultor, o Verrocchio, que também faz pintura, mas que é sobretudo como escultor, que é conhecido e que nunca fez escultura nenhuma. Não é? Aliás, o Miguel Ângelo parece que um dia se chateou com ele e mandou-lhe uma boca. Então, e aquele famoso cavalo que estavas a fazer e tal, e parece que o Leonardo ficou mesmo chateado. Mas diz, bom, o pintor é muito superior ao escultor, porque o pintor está sentado, pode trabalhar sentado na sua casa limpa. A mexer só o pincel sem esforço nenhum, com roupas boas porque não se suja, enquanto ouve música porque não faz barulho nenhum a pintar. Não é? Eu pensei lá nos escultores, não é? Caliça por todo o lado, pó por todo o lado, não é? Uma barulheira infernal, todos sujos, têm de se vestir que nem uns operários, não é? E, portanto, reparem bem na superioridade da pintura. Pintura é que é uma coisa de senhores, de intelectuais. E, portanto, estão a ver, há aqui o nosso Francisco de Holanda, que, aliás, na pintura antiga diz coisas que nunca publicou, também é verdade. Mas é português, a gente está habituado. E que nunca publicou, mas que foi bolseiro de Dom João III para ir ver o que é que se fazia em Itália e traz de lá uma série de ideias daquele renascimento a que a gente já chama maneirismo e em algumas coisas é mesmo tido hoje como pioneiro de expressar essas ideias. E o nosso Holanda diz isso, diz o que é que faz um pintor? Está a pensar num pintor como os italianos, como os da Renascença. Não é? O que é que faz um pintor? Um pintor faz isto e aquilo. E uma das coisas que diz é muito interessante porque o Duchamp vai dizer, eu não vos vou ler isso para não perdermos tempo, mas na pintura antiga ele diz assim, o que é que faz, acho que é num capítulo que se chama Preceitos da Pintura. Bom, o que é que faz um pintor? Um pintor, uma das coisas que faz é, pensa muito bem na cabeça o que é que quer fazer, como é que quer fazer, como é que vai fazer. Depois de ter pensado isto muito bem, escolhe na natureza o melhor, o mais belo, para pôr numa coisa. Então faz ali uma montagem, escolhe. É exatamente o que diz o Sr. Richard Murray. O quê? Dizem que eu não fiz nada, mas eu escolhi-o. E depois dizem que eu não fiz nada, que eu não sou o autor disto, então, mas eu sou, sim senhor, eu escolhi. E até escreve em maiúsculas. Choose em maiúsculas. Eu escolhi. É o que diz o Holanda no século XVI. Meados do século XVI, a Holanda diz, escolher muito bem. E depois diz assim, quando tudo isto estiver feito, embora mão nenhuma tenha posto na obra, tem já a maior parte dela feita. Não é? Portanto, a pintura, a arte, é uma atividade principalmente intelectual. Está a maior parte feita, não é? Ele não fala em percentagens, porque não era da época, mas nós dizemos, 90% está feito. Não é? Agora é só pôr no papel. No papel não, porque o desenho tem precisamente um estatuto intermediário. Está mais do lado ainda de dentro da cabeça do que de fora. Por isso é que no século XVI diz muito é cosa mental. O desenho é uma coisa mental. Quer dizer, ainda é ideia. Ainda não é obra, é ideia. E depois vem a obra no fim. Portanto, depois temos feito isto tudo, praticamente sem pôr a mão, a obra está quase feita. Estão a ver? Sem pôr a mão foi o que faz o Duchamp. Percebem porque é que eu digo que isto ainda vem na continuidade? É o que faz o Duchamp. Não põe a mão, escolheu muito bem, e não pôs mão nenhuma na obra. Foram outros que puseram. Ora bem,
Isto não era completamente, na cultura mais próxima, não era completamente uma novidade. Porque havia, sobretudo nos meios anglo-saxónicos, britânicos, havia uma corrente de modernidade que depois vai entrar com o simbolismo continental naquilo a que chamamos arte nova, e que é uma tendência para pensar realização de objetos utilitários. Isto tem uma história longa no século XX, o construtivismo soviético fará isso de outra maneira. Pensar objetos utilitários de uma maneira artística, quer dizer, um artista pensa, concebe, é isso que quer dizer design, não é? Se bem que design só se utiliza na segunda metade do século XX, nos anos 40, a seguir à Segunda Guerra Mundial, terceiramente, como hoje usamos, não é? Design em inglês quer dizer precisamente projeto, não é? Conceber, não é? Portanto, há uma concepção por um artista e depois a realização por um artesão, não é? E se todos os objetos do dia-a-dia fossem feitos assim, com esse valor artístico, não nos interessa agora perguntar o que é evidente, é uma pergunta lógica, mas não interessa agora, não é? Esse valor artístico, eu nem sei se eles sabem muito bem o que é, não é? Mas de uma maneira muito definida, esse valor artístico é um valor que muda a vida das pessoas. Portanto, se um tipo tiver o serviço de chá, a cadeira, a mesa, a cama, a porta, a maçaneta da porta, não sei o quê, e criando um ambiente artístico por um lado e de manufactura por outro, feito à mão, isso mudaria o homem, mudaria cada homem, mudaria a sociedade. É um bocadinho a utopia do Arts and Crafts e depois da arte nova, que é uma espécie de revolução silenciosa desta maneira, introduzindo a arte no cotidiano e eliminando a máquina. O século XIX começa por ter um horror à máquina, o próprio Marx tem isso, não é? Quer dizer, que aliena ao trabalhador, no sentido em que o afasta do seu próprio trabalho. O trabalhador, diz o Marx, não se reconhece mais no produto do seu trabalho. E, portanto, porque é feito pela máquina. Os tipos que faziam automóveis em Detroit, nos anos 30, discordariam, porque se vocês virem os documentários sobre isso é muito engraçado, porque aparece sempre tipos a dizer, o meu pai levava-me pela mão e dizia, olha, estás a ver aquele automóvel? Eu pus-lhe a porta. Estão a ver? Na linha de montagem do Sr. Ford, não é? Apesar de tudo ainda se reconhecem no seu trabalho. Portanto, ainda é um operário qualificado, que ganha bem, que não sei o quê, não percebe? Da indústria automóvel da primeira metade do século XX. Portanto, há esse... Bom, mas o mecanismo é este. E, portanto, reparem, esta divisão que foi preparada no final da Idade Média, no século XIX, permite isto. Eu penso como é que vai ser, tu fazes, com o teu talento de escultor, de artesão. Arts and crafts, arte e artesanato, digamos assim. Não é? E, portanto, portanto, há uma separação, permite esta separação. O arquiteto, por exemplo, o Brunelleschi, pode fazer na cabeça a cúpula da Catedral de Florença e depois até podia morrer e vamos lá fazer, não é? Um projeto. A Idade Média não funciona, quer dizer, a Idade Média não funciona com projeto. Vai-se fazendo, faz-se fazer. Não é? Segundo uma série de receitas que se vão passando de geração em geração. E, portanto, começa aqui esta fratura e isto leva esta fratura ao seu extremo. Estão a ver? Leva essa fratura ao seu extremo e abdica completamente da execução. Agora, abdica da execução e até da concepção. Não é? Porque é evidente que o Duchamp não é autor disto porque concebeu isto. Não concebeu nada, escolheu apenas. Estão a ver? Escolheu. Nós não sabemos como é que isto teria sido exposto também. Não sabemos como é que seria exposto o urinol se os independentes, que também fazem a obra, na sua recusa. Não é? É evidente que eu estou aqui a fazer uma leitura quase de psicanalista com o urinol deitado na cama. Não é? É evidente que eles não dizem, ao porem by, não estão a falar de autoria. Não é? A gente é que percebe que há aqui uma autoria tripartida. O tipo que escolheu, o tipo que fotografou e os malandros que disseram que não e que causaram um escandaleiro à volta disto e, portanto, contribuem para o estatuto da obra, fazem a obra também. Mas como é que isto seria exposto? Não fazemos ideia nenhuma. Quem é que teve esta ideia de pôr o urinol em cima de um pedestal, o quadro atrás? Não sabemos também. O Duchamp, o Stiglitz, os dois em conjunto,
Os dois discutirem um com o outro, um contra o outro, não sabemos. Camfield tenta perceber e tal, dá umas pistas e coisas, mas não sabemos, não é definitivo. É definitivamente inacabado, também aí. Nós conhecemos, no entanto, uma fotografia aqui de 16, 17, 17, 18, do estúdio do Duchamp, e na rua 67, não é I7, mas 67, em Nova Iorque, que está agora no Philadelphia Museum of Art, como a maior parte das coisas do Duchamp, pertencendo a uma coleção privada, e que o que nós temos aqui é o Sr. Maxell sentadinho, num baú, e depois uma data dos seus ready-made, aqui postos por exemplo, o cabide de casacos, né, no chão. Ele dizia que tentou pô-lo na parede várias vezes, porque o casaco estava sempre a cair, então resolveu pregá-lo no chão. Tem aqui aqueles cabides de pé alto sem o pé, não é? Que é conhecido normalmente por cabide de chapéus, não é? Na designação sobretudo anglo-saxónica. Tem aqui uma pá de limpar neve, tirar a neve dos passeios, em que ele inscreveu, e depois torna-se a designação porque nomeamos a peça, In Advance of Broken Arm, portanto, antecipando um braço partido. A piada é que isto normalmente devia ser posto no chão, e um tipo não vê, e pisa esta parte aqui, aquilo levanta e bate-nos no cotovelo e parte o cotovelo. Não é? E o urinol, que era por isso é que viemos aqui chatear o Sr. Duchamp no seu estúdio, é o urinol. Ora, o urinol está pendurado, está no ar, não é? E portanto não sabemos como é que ele iria ser exposto. Esta é a imagem, o ícone, quase no sentido ortodoxo, o ícone, a imagem verdadeira e sagrada deste Buda, desta Virgem, desta Madonna da casa de banho, como é referido no artigo da Blindman. Cá está o quadro do Marsden Hartley, estão a ver, é um quadro anterior, 1913, que se chama Os Guerreiros, e se vocês virem bem, né, vão reconhecer as bandeirinhas lá atrás, etc., se olharem agora com atenção, estão a ver as bandeirinhas. Né? O que é engraçado é que há uma forma que ecoa, faz uma espécie de eco visual do urinol, né, que é esta forma. Né? É esta forma que lembra uma espécie de Buda sentado, que foi cortada a parte da frente, o rosto, a barriga, não é? Coisa. Portanto, ou uma Madonna naqueles retratos de plano aproximado de peito, não é? que aparecem na pintura medieval e portanto há essa referência, não é? Portanto, temos aqui uma série de elementos que vamos poder usar, não é? E é muito interessante que o urinol e a fotografia se juntem desde o início. Parem, a única coisa que nós temos do primeiro urinol são fotografias, da primeira versão. Tudo o resto são versões posteriores, que se foram fazendo todas a seguir à Segunda Guerra Mundial, excluindo uns pequeninos, que é o próprio Duchamp que faz, e para pôr na boîte en valise, que é, enfim, um museu portátil da sua obra, que é uma coisa muito interessante. Repara como reflete, começa a pensar a própria instituição, um museu, e que há várias séries também, não é? Desde os anos 30, há várias séries, por exemplo, o Berardo tem uma dessas peças. A fotografia e o ready-made, desde o início. E é muito engraçado porque a fotografia e o ready-made fazem coisas parecidas. Podemos pensar em ambos como uma apropriação. A fotografia também apropria bocados do mundo, de uma maneira que não necessita, reparem, não necessita de uma técnica muito competente. Quer dizer, os fotógrafos não fiquem chateados comigo, porque não é de maneira nenhuma uma minimização do trabalho. Aliás, reparem, o Leonardo da Vinci até, né, que se aquilo fosse fácil, evidente, não é do ponto de vista de um saber técnico que ele está a falar. Que isso aí os artistas vão ter atribuídos uma série de saberes. O artista já vai ter de saber uma série de coisas. Um pintor não tem de saber só pintura.
tem de saber, ou o escultor não tem de saber só escultura. Se lerem o Ghiberti tem um tratado de escultura em que, o escultor tem de saber tudo e mais alguma coisa. Astronomia, isto, aquilo. O pintor tem de saber arquitetura, isto, até arte da guerra, porque pode ser útil, porque ele é que faz. Não sei, o Hollande entra numa paranoia absoluta do desenho. Não é? Uma coisa... da ciência do desenho é um texto extraordinário e de uma importância teórica enorme e onde ele leva a paranoia do desenho ao máximo, não é? Ele mostra mesmo como o pintor pode organizar batalhas. Ele diz, formar, por exemplo, depois faz coisas engraçadíssimas, como, por exemplo, mandar uma frota de barcos para conquistar Marrocos, mas vão formados em cruz. São os cristãos contra os muçulmanos, portanto formam em cruz, não é? Portanto aquilo dá-lhes para lá uma superioridade qualquer na cabeça do Hollande, que ainda bem que não mandou barcos para Marrocos, não é? Mas parece que fez alguma fortaleza, não se sabe. E portanto, temos aqui esta ideia de que a fotografia também tem uma técnica muito simples, não é? E cada vez mais simples, nós sabemos isso foi o caminho da fotografia, não é? Nós hoje com o digital já não precisamos de pensar em mais nada, que o auto é automático, não é? E se pusermos no automático, as fotografias são muito razoáveis, não ficamos como aquelas, vemos logo o que está a acontecer, que ainda é mais importante, não é? Tipo, faz assim, tem aqueles visores cada vez maiores e é mais ou menos isto que eu quero. Depois tirar a fotografia, não gostou, não teve de esperar para revelar aquilo e pagar a revelação e o rolo e não sei o quê, portanto, quer dizer, apaga e faz outra, não é? Portanto, o digital percebe que logo isto gera coisas que não estavam na cultura fotográfica. Mas, portanto, foi esse o caminho, foi-se facilitando. O Afonso Lopes Vieira, o poeta, diz num artigo da Ilustração Portuguesa sobre fotografia artística, diz que, com as facilidades introduzidas na técnica fotográfica, a fotografia, por um lado, ele não diz assim, mas democratizou-se, toda a gente pode... Antes só os muito ricos é que podiam, como o Sr. Relvas, é que podiam ser fotógrafos e tal, amadores e coisas, mas agora toda a gente pode ser. Por um lado, portanto, democratiza. Por outro lado, ele diz, mas isto teve uma chatice, é que a máquina fotográfica tornou-se um gramofone, não é? Uma espécie de gramofone da pintura. Não é? Gramofone no sentido em que eu não tenho de ser músico para ouvir música, não é? Pego no disco e é uma máquina que faz. Isto é muito engraçado, o Afonso Lopes Vieira ter essa ideia no final da primeira década do século XX e pensar assim. Por outro lado, e agora ele diz, mas agora, assim, fazendo assim, quer dizer, tendo um ponto de vista que não é tão normal, uma iluminação que é normalmente uma iluminação em contraluz e não sei o quê, nós estamos a conseguir a ideia, o mistério, não sei o quê, portanto, a fazer arte. E, portanto, é muito engraçado a fotografia como uma espécie de pintura automática, mecânica, como o gramofone, uma música automática. Não é? É muito interessante a ideia da fotografia como não especializada para todos, e é muito engraçada a ideia de uma espécie de pintura para todos, que o Afonso Lopes Vieira também usa. E, portanto, temos esse lado que é também é o mesmo tecnicamente, está próximo do ready-made. Quer dizer, eu não tenho de ter nenhum saber técnico muito específico para ser o autor de um ready-made. Porque, basicamente, isso reside na escolha, né, de uma peça. E, portanto, temos esta aproximação, temos essa ideia de facilidade técnica, temos essa ideia de escolha, basicamente uma coisa de fotografia também, o que é que eu vou fotografar o quê? E temos essa ideia de apropriação. É como se eu tirasse um bocado, e aí entra o estatuto de verdade da imagem fotográfica, que ainda está no tal BI, não é? Tem a fotografia no BI. E, portanto, esta que não tem uma pintura ou uma escultura. E, portanto, essa ideia de uma espécie de verdade burocrática, se quiserem. Não é uma verdade profunda, não é uma verdade superior, não é nesse sentido. Mas é uma espécie de verdade visual. Quando a gente quer dizer que uma coisa está igual, dizer, parece uma fotografia. Não é? Portanto, é essa ideia portanto, a ideia que dá é que nós apanhamos bocados do mundo e levamos, não é? Uma fotografia às fins e levamos. E ela, de alguma maneira, torna-se nossa, a nossas fins. Porque é as fins da nossa fotografia.
Às vezes até estamos lá nós, não é? Em frente ao pé das fins, não é? E portanto há esta possibilidade de fazer, e também como a fotografia se tornou, não foi imediatamente, também é preciso ter isso em conta, não foi imediatamente reprodutível, mas tem a reprodutibilidade na sua lógica e tornou-se com alguma rapidez reprodutível. O que acontece é que não é grave perder uma fotografia, não é? Porque se pode fazer outra. E, portanto, uma fotografia em papel, não é? Portanto, vocês têm aquilo ainda no disco rígido, ou na pena, não sei o quê, bom, olha, façam outra, não é? Ou têm o rolo, não é? Bom, e, portanto, também aqui, se partir o urinol e perdeu-se o primeiro, não há problema, compra-se outro, ou manda-se fazer, ou qualquer coisa, não é? Portanto, a peça em si, aliás, é muito engraçado que a peça já sofreu várias tropelias, não é? Mais ou menos performativas, já foi partida. Outra coisa interessante é que esta fotografia faz a obra de arte através de uma série de truques, já viram? Por um lado, está num pedestal como uma escultura, depois tem um quadro, que a gente gosta, não gosta, como tipologia, o quadro é uma obra de arte, é o que a gente espera, não é? Ficamos desiludidos se não for, que porcaria, não é? Portanto, o quadro logo à partida diz pintura, é uma arte, não é? Já tem esse estatuto, não é? É uma arte. Portanto, um quadro é uma obra de arte, não é? É um objeto artístico, um urinol não. É? Portanto, põe-se o quadro lá atrás, não é? Depois está assinado e datado, estão a ver? Richard Mutt, R. Mutt, 1917. E depois está posto de uma maneira em que não funciona. Lá está, fazemos xixi nos sapatos, se o quisermos utilizar. E, portanto, está desfuncionalizado, descontextualizado. É outra coisa que a fotografia faz, descontextualiza. Eu fotografo as fins no Cairo, não é? No bairro do Cairo, em Giza, e trago para aqui, ou isto, não é? E, por exemplo, estamos aqui a ver o urinol, não é? Tal como o Stiglitz o fotografou em Nova Iorque. Portanto, tirei-a do seu contexto. Também o urinol saiu do seu contexto. Outra coisa que eu acho parecido com a fotografia é que a fotografia normalmente não escapa. Quer dizer, é difícil a fotografia fingir que não é fotografia. E normalmente nós detectamos a fotografia mesmo quando ela foi transformada em pintura, como nas coisas de Chuck Close, por exemplo. A gente percebe, olha, aquilo é uma fotografia de fotomaton, é? Está na origem daquilo, depois o tipo pintou a óleo ou a acrílico sobre tela, enorme, monumental, mas já haveremos de ver isso, mas vê-se que é uma fotografia, não é? Tipo, partiu de uma fotografia. Portanto, está ali, ou nos Warhol, não é? Aqui uma fotografia de jornal, não é? Aquele acidente de automóvel é uma fotografia de jornal. Também o ready-made precisa deste reconhecimento, quer dizer, eu para ter ready-made preciso ter isso. E isto é muito do Champion. O ready-made, eu vou dizer isto desta maneira que acho que é que funciona melhor. O ready-made é e não é aquilo que foi. Ou seja, a Fountain é reparem, não é ou não é sempre e, as duas coisas. É e não é não é, ao mesmo tempo. É e não é um urinol. Porque se nós chegássemos aqui e não percebêssemos que era um urinol, não era um ready-made. Imaginem, por exemplo, se eu partisse isto aos bocadinhos e fizesse um pó, e com esse pó fizesse uma massa para fazer uma escultura ou uma tinta para fazer um quadro, e pintasse e depois dizia, isto foi feito com urinol. Isto é um bocado ready-made. Eu percebo a ideia, mas é um bocado muito pequeno. Percebem? E não é verdadeiramente aquilo que chamamos um ready-made. Eu olho para aquilo e não vejo lá o que é que foi. Portanto, há sempre esta coisa. É um bocado como se fosse, reparem, um significante, a peça urinol, que ganha um novo significado. Ou se quiserem dizer de outra maneira, um objeto que ganha uma nova função. Mas onde é reconhecível o significado anterior, onde é reconhecível a função anterior. Eu sei que já não posso fazer xixi, eu sei que isto põe a questão de se pode ser ou não pode ser uma obra de arte, mas, portanto, tem qualquer coisa a ver com arte, apresenta-se como se costumam apresentar as obras de arte, mas
eu percebo que nem sempre foi assim. E, portanto, a função não é essa. E isto é muito importante para percebermos alguns dos jogos que se jogam no ready-made. Bom, é engraçado também como depois as elites norte-americanas vão olhar para o ready-made precisamente desse ponto de vista estético. Não é? O Canfield também fala disso nesse artigo, aliás é o centro do artigo, não é? Como será um objeto estético ou não, é o título do artigo. Bom, e é muito engraçado precisamente a elite americana à volta do Duchamp, os amigos do Duchamp, vão falar todos do urinol como um objeto estético. Eu creio que tenho lá mais para a frente uma sanita do Edward Weston, do fotógrafo americano, que também resolve fotografar a sanita e depois até diz, eu podia estar aqui a fotografar mulheres bonitas e não sei o quê, estou a fotografar uma sanita, mas eu encontro ali uma beleza. Portanto, é pela beleza. Bem, escusado será dizer que não é na beleza que o Duchamp está. Não é? E como também é importante dizer, não é na escultura que o Duchamp está. O que o Duchamp está a fazer já não é escultura. Já não é pintura, aliás, ele é pintor, ele vem da pintura, e é muito engraçado ver, não vamos fazer isso, mas é muito engraçado ver como os ready-mades do Duchamp vêm da pintura, não é? E põem problemas de pintura muitas vezes, não é? Então, percebe-se que há ali, vou dar um exemplo, ele tem um pente, não é? O pente chama-se penha. Bom, e nós podemos pensar que um dos trocadilhos do Duchamp aí é precisamente com pintura, não é? Que je peigne, que eu pinto. E, portanto, há ali é um pente de metal, parece que um pente de tosquiar gado. Agora, perceber que não há aqui nem pintura nem escultura. O Thierry de Duve sublinha uma coisa que já se andava a dizer e que é muito interessante, que é isto. Há uma passagem do particular para o geral. Se virem bem, há caminhos parecidos com o do Duchamp. Por exemplo, o Malevich. O Malevich, não sei se tem alguma coisa para ajustar, acho que não, mas o Malevich vai fazendo, abandona a representação do mundo cotidiano, e põe-se a fazer figuras mais ou menos geométricas, em cima da tela bidimensional, figuras coloridas bidimensionais. E depois vai vendo o que é que pode tirar, e o que é que pode tirar e continuar a ter pintura. A lógica malevichiana é essa. O que é que eu posso ir tirando e ainda tem pintura? Bom, já tirei a representação. Já tirei a referência a um referente exterior, não é? A um objeto exterior. Agora, já tirei a história também, não é? Portanto, a literatura. Continuo a ter pintura. E até tenho mais pintura, na opinião dele. Não é? Ainda tenho mais pintura, porque já não tenho aquilo que outras coisas podem fazer sem ser a pintura. Queres uma história, lês um livro. Não é? Eu nunca disse isto assim, mas para perceberem a ideia. Vai tirando coisas. E às tantas tira tanta coisa, que no fim dos anos 10 praticamente chega à tela vazia. E começa a fazer coisas brancas em cima de um fundo branco. Não é? Tudo pintado, é pintura. Mas você começa a chegar à tela. Não é? Se chegasse à tela, eu acho que chegava ao ready-made. Dizia, tomem lá uma tela, não é? Hoje até se compra um supermercado, não é? Independentemente de ser feita ou não ser feita pelo pintor, a tela tem qualquer coisa de ready-made. Aliás, o Duchamp, quando lhe perguntam sobre o ready-made, diz assim, bem, o ready-made, isso já era o tubo de tinta. O tubo de tinta já é um ready-made, quer dizer, a tinta já está feita num tubo de tinta. Não é? Fazia parte do trabalho de pintor aprender a fazer as tintas. Era uma das coisas que os miúdos iam fazer para o ateliê do pintor, é aprender a fazer tintas. E isso já quando tinham confiança para usar materiais que eram caros. Não é? Aprendiam a fazer tinta, tal. Como é que se faz isto? A pôr os pigmentos, como é que se faz? E no século XIX surgem as tintas industriais, feitas em fábricas, à máquina, não é? com conhecimentos de química, não é? Que são muito mais intensas, que são muito mais brilhantes, portanto, são o que precisar e já vêm feitas. Portanto, eu não tenho de estar ali, são muito mais baratas. Portanto, eu não tenho de estar ali a fazer a tinta e, portanto, reparem, isto é um mundo perfeito para os impressionistas, não é? Pintam depressa, querem cores muito saturadas, não é? Querem cores muito brilhantes, com muita luz e, portanto, perfeito para eles, não é? É só comprar outro tubo de tinta e... O Van Gogh, por exemplo, não é um impressionista, mas o Van Gogh é mais um expressionista que um impressionista, é nesse sentido, e portanto o Van Gogh, reparem, com aquela urgência de pintar, ele está sempre a pedir
tintas ao irmão e telas. Pá, manda-me, estão a ver, portanto, a tela vem feita, a tinta vem feita, ele espreme a besnaga e põe aquilo em cima da tela que já vem feita, percebem? Portanto, se o Duchamp diz que o tubo de tinta é o primeiro ready-made, bom, reparem, então a tela também. E, portanto, o Malevich está a tirar, até chegar ali. E quando chega ali, quase que desiste. Ele próprio diz, troquei o pincel pela pena, quer dizer, pela caneta, passou a escrever. Passou a dar aulas, passou a teorizar, mais do que a pintar. Portanto, é como se tivesse chegado a um limite. Esse limite ultrapassou o Duchamp. Foi mesmo para a tela vazia. É evidente que nunca foi para a tela vazia, mas foi mesmo para o ready-made. Foi mesmo para aquilo que já está feito. Foi mesmo para aquilo que não tem intervenção, que não tem mão, que não, não tem intervenção técnica, material do artista. E, portanto, reparem, há aqui uma situação que, por um lado, é muito interessante porque, se virem bem, a lógica malevichiana é a lógica do modernismo ortodoxo, académico, tal como a cultura pós-moderna, sobretudo norte-americana, reage, contra o qual reage. Reparem que é, basicamente, o rosto do modernismo a que o pós-modernismo americano reage. Na Europa não foi tão perceptível isso, porque a situação era mais complexa, mas na América foi muito simples. O modernismo é o que o Clement Greenberg diz. Portanto, ora, o que o Clement Greenberg dizia é claramente uma continuidade destas vanguardas da primeira metade do século XX. Se quiserem agora pôr um nome, ou seja, como exemplo, como emblema, o Malevich. É uma lógica de redução para descobrir o que é pintura. E aquilo que se descobre é uma espécie de pintura concentrada que é tanto mais pintura quanto mais coisas tirou. Tanto mais e tanto melhor. Portanto, a boa pintura é aquela pintura que se liberta de tudo o que não precisa, tudo aquilo que não é pintura. E o mesmo para a escultura, o mesmo para a música, o mesmo para etc, etc. E, portanto, reparem, é esta lógica que, de alguma maneira, até se vai academizar na segunda metade do século XX. Ora, se virem bem, esta lógica é uma lógica de fazer uma pergunta que é específica, que é particular, que é esta: o que é a pintura? Ora, o Duchamp faz uma pergunta muito parecida. A questão é que não é no específico, não é no particular que trabalha, é no geral. Ele não pergunta o que é a pintura, nem pergunta o que é a escultura, ele pergunta o que é a arte. Não é? O que é que eu posso fazer e continuar a ter arte? Para a pergunta do Duchamp é uma espécie de branco sobre branco do Malevich. Será que eu posso pôr um urinol e continuar a ser arte? E reparem, e o gênio do champiano não é chatear as pessoas. O gênio do champiano é fazer uma máquina de perguntas que nunca acaba de perguntar, que nunca é satisfeita por nenhuma resposta, que está definitivamente inacabada. Ou seja, se vocês disserem, uma obra de arte, isso não, claro que não é uma obra de arte, pois é evidente, não, então, mas porquê é que não é uma obra de arte? Já vão ter de responder, não é? Então, olha, não é uma obra de arte porque tu não fizeste nada. O tipo pode dizer, sim, está bem, então, mas olha, por exemplo, o Holanda, quando diz que nem pôs a mão, se calhar isto é uma espécie de utopia, está no máximo da obra de arte. Bom, mas não é um original, não é uma coisa original, não foi criada por ti. Bom, a maior parte da escultura que está no museu e que a gente diz que é do Miron ou que é do Praxiteles, são cópias romanas de originais gregos, não é? Que a gente venera, não é? E são cópias romanas, às vezes o original até era em bronze, e os tipos têm uma cópia romana em mármore, onde a especificidade romana é muito fácil de ver. Portanto, quer dizer, estão a ver? Portanto, ou seja, com exemplos muito rápidos, nós podemos estar sempre a curto-circuitar, mas se dissermos que é, claro que é, claro que é. Então experimenta lá pôr um urinol, vai aí ao Museu do Chiado, ou ao CCB, ou qualquer coisa, pôr um urinol a ver se te deixam, não é? Então, percebem? E, portanto, há aqui constantemente um curto-circuitar. O objeto curto-circuita e, portanto, obriga-nos a perguntar outra vez, a fazer outra pergunta. E, portanto, no movimento perpétuo, é assim que eu gosto de olhar para o ready-made. Uma máquina, um moto contínuo de fazer perguntas. Não é? Uma máquina que nunca para, que se alimenta a ela mesma e que, pelo menos, que se alimenta enquanto lhe fizermos perguntas. Não é? E que não deixa nunca dizer assim, agora atingimos aqui uma fase estática em que a minha resposta parou a máquina. Não é? É um movimento
não é? Que é uma coisa que interessa muito o Duchamp, não é? Põe discos a girar, não é? O nu descendo as escadas, o movimento é um problema muito duchampiano, e aqui é um movimento intelectual, é uma máquina que mexe as peças, não é? Que está sempre a mexer, que nunca para, mas esse movimento é intelectual, não é físico, digamos assim. Portanto, eu acho que temos assim uma espécie de essencial sobre o ready-made. Aqui estou-vos a mostrar, vínhamos de um autorretrato enquanto fonte, enquanto objeto, agora temos aqui um autorretrato do Dieter Roth, como um artista alemão, enfim, nascido na Alemanha, com uma meia alemã, um pai suíço, e que depois, enfim, é até por vezes referido como islandês, não é? E que está muito ligado aos artistas austríacos dos anos 60 e 70. O Dieter Roth a fazer um autorretrato como impressora, estão a ver, em que ele parece coisa. E o que é muito engraçado é que o que é que ele faz esta impressora, não é? Isto de facto lembra o Dieter Roth, não é? Assim redondinho, careca, e depois ele faz aqui, o que é que faz a impressora? Faz a assinatura. É muito engraçado, portanto, cá está a arte a refletir sobre os processos que fazem arte, porque isso já agora voltamos ao urinol para dizer isso. Os processos que fazem arte, ou seja, percebe-se que não era só aquilo que era considerado especificamente artístico que faz a arte. Estão a perceber? Não é apenas aquilo que era considerado, ou seja, imaginem, a beleza, não é? A verdade, o contacto com uma esfera superior, fosse o que fosse, a dificuldade técnica, a originalidade, a criação, percebem? Há contextos que também fazem arte. Há contextos que também fazem arte e, portanto, é como dizer, a gente acha que uma mulher é isto ou aquilo, mas se calhar se pusermos um homem com uma cabeleira passa por mulher, estão a perceber? Portanto, a questão é, se eu assinar um urinol e o puser em cima de um pedestal e fizer uma fotografia bonita, artística, sabedora, tecnicamente, sou capaz de passar por uma obra de arte. Que é uma questão que vamos ver deixar daqui a bocado nas fotografias da Nan Goldin. Não é? Aqueles transexuais, aquelas drag queen, não é? Aquela diz, para mim eles não são homens nem mulheres, são mesmo um terceiro género, e bem mais interessante que os outros dois, diz ela. E, portanto, de alguma maneira, há aqui um travesti também, do urinol travestido, digamos assim. E uma das coisas, porque esses contextos passam é pela assinatura. Portanto, há ali uma série de práticas de fazer obras de arte, que nós percebemos, a instituição que mostra, ou seja, a apresentação da obra de arte é importante. De uma obra para ser considerada, poder ser considerada como obra de arte. E também percebem que a situação claramente se põe perante uma situação do século XIX. Isto é, já ninguém me diz o que é uma obra de arte. Qualquer coisa pode ser uma obra de arte e eu é que decido. Eu, enquanto autor, porque eu é que escolho, e eu, um outro eu, possivelmente, enquanto fruidor, enquanto observador, enquanto espectador, enquanto consumidor de obra de arte, é que decido se é ou não é uma obra de arte. Percebem? Portanto, a decisão não está nas mãos de ninguém. E, portanto, não é por isto estar no museu que eu não posso dizer, isto é evidente que isto não tem nada a ver com aquilo que eu penso que é uma obra de arte. Percebem? E, é evidente que a única pessoa que não pode fazer isso é o teórico. O historiador não pode dizer assim, isto não é uma obra de arte, porque então aí o melhor é não escrever sobre o século XX. Isso é como eu dizer, eu não gosto de não sei do quê, mas eu estou-me a marimbar, sei lá, para igrejas e não sei o quê, portanto uma catedral gótica não é uma obra de arte. Então melhor é não fazer história da Idade Média, não é? Porque se então não entregam, percebe? Bem, e, de certa maneira, por aquele raciocínio que eu estava a dizer, não é? Porque o pedreiro que faz obras de arte ainda não é um artista, não é? O pedreiro que faz catedrais ainda não é um artista, mas a lógica perceberam e, portanto, não vale a pena arranjar um exemplo melhor que não contradiga as minhas próprias premissas. Portanto, o museu faz obra de arte, a galeria faz obra de arte, percebem? O estar em cima de um pedestal, a iluminação, há contextos, a obra de arte vira-se não só para dentro, mas vira-se também para fora, para aqueles contextos que lhe são contíguos. E eu digo não só para dentro, porque uma coisa que o urinol faz muito é virar-se para dentro. Isso também anuncia aquilo que é a arte da segunda metade do século XX. Não é? Muito claramente, e de alguma maneira é durante todo o século XX, mas que muito claramente é sobretudo na segunda metade do século XX, que é autorreferencial. Quer dizer, de que é que fala a arte? De que é que fala um Piero La Francesca? De Deus, da natureza, não é?
Um quadro de Piero Francesca fala como a natureza é divina, como Deus está naquelas coisas, como aqui há ali uma ordem divina. Enquanto que, o que é que fala o urinol? De arte. Qual é o problema do urinol? A nossa relação com o mundo? A nossa relação com Deus? Não. A nossa relação com a arte. Portanto, é uma obra de arte que fala sobre uma obra de arte. Desse ponto de vista é autorreferencial. E se virem bem, toda a nossa cultura hoje é profundamente autorreferencial. Se pensarem, seja em que domínio for, até a cultura de massas. Se vocês virem o cinema, sobretudo o cinema dos anos 80, está cheio de referências ao cinema. Os Salteadores da Arca Perdida, por exemplo, não é? Os filmes do Indiana Jones, não é? Aquilo está sempre a refletir sobre citar o blusão que Charlton Heston tinha no filme sobre o circo, o filme negro, o filme de aventuras, os western. Não é? Portanto, não só uma mistura de género, mas uma clara citação do cinema. Portanto, aquilo, basicamente, o que, por exemplo, esse filme é, Os Salteadores da Arca Perdida, basicamente o que é um filme sobre a história do cinema. Não é? É um filme sobre os filmes de Hollywood. Não é? E, portanto, mais do que qualquer outra coisa. Portanto, reparem como esta autorreferencialidade funciona. E, portanto, cá temos o Dieter Roth a dizer que é uma impressora, que é ele mesmo como impressora, e o que é que faz a impressora? Assina, como uma menina bonita, não é? Assina, e faz disto uma obra de arte. Dá-lhe autoria, ainda por cima dá-lhe autoria pela mão do seu próprio fazedor. É? E, portanto, lá está a mão do artista, que também suja, que também desfaz, mas que faz aqui, muito limpinha até, a assinatura Dieter Roth 80.